tema hoje é deficiência. Então, amiga, as pessoas têm o costume de romantizar, né, a pessoa com deficiência, acreditando que é uma pessoa que passa por inúmeras dificuldades, pula inúmeros obstáculos e é super vencedora e cria toda essa aura da pessoa com deficiência. Eu queria saber um pouco sobre o que você acha sobre tudo isso. Hoje em dia, a deficiência ela é muito atrelada àquilo que diverge do que é belo, né? A deficiência ela está muito associada a padrões estéticos, e o que foge de padrões estéticos seria o deficiente, né? Não estou falando de padrões estéticos só como magreza ou poder ou não se locomover, mas também englobando questões como visão, audição, né? Então a pessoa que não enxerga, a pessoa que não escuta ou escuta e enxerga em partes, seria o deficiente. Quanto na verdade deficiente envolve muitos outros aspectos não tão facilmente visíveis. Porque uma deficiência, o que é? Uma diferença. E diferente todos nós somos, né? Não existem essa ideia de normalidade, na verdade, é uma ideia que já deveria ter caído por terra, né? Nunca existiu, né, o normal. O que existe são diferenças mais visíveis e menos visíveis, que interferem mais no estilo de vida da pessoa e que interferem menos. Eu não estou querendo dizer que a pessoa com deficiência, uma deficiência física, uma diferença física, não passe por dificuldades. Claro que ela passa, né? Nós temos um mundo físico que é projetado para pessoas que conseguem caminhar e correr, saltar sem nenhum apoio, nenhum instrumento de apoio. E aí acontece a questão da hierarquização, né? O que é ser deficiente vai muito daquilo mais ou menos normal. Então, uma pessoa que se locomove de uma forma diferente, ou que usa uma cadeira de rodas, ou que precisa de uma bengala, ou que usa muletas, ou que usa uma prótese, ela é menos normal do que uma outra pessoa que às vezes também tem uma diferença, mas é uma diferença que não aparece ou que não atrapalha a vida normal da pessoa, né? Ou atrapalha sem a gente saber. Porque na verdade, uma pessoa que, por exemplo, tem síndrome do pânico, ela é uma pessoa com uma diferença e ela possui dificuldades como qualquer outra pessoa, e ela pode ter mais dificuldade para atravessar uma rua do que eu, por exemplo, que uso uma bengala. Só que a minha deficiência, a minha diferença, ela é visível. Ela é facilmente visível, né? Quando eu chego, a pessoa logo já percebe que eu tenho uma diferença. E a pessoa com problema psicoemocional, muitas vezes consegue disfarçar aquilo, né? E aí, a deficiência, na verdade, ela não deve atrapalhar nenhuma pessoa a fazer o que ela gostaria de fazer. E isso vai desde a deficiência física, né, ou a pessoa ao cego, ao surdo. Por exemplo, eu quero ir ao cinema, né? Então o cinema tem que ser acessível para a pessoa que usa cadeira de rodas, para a pessoa que usa uma muleta, para o cego, para o surdo, sabe? Tem que ser acessível para todo mundo. Pro obeso, porque ele não é acessível. A gente sabe que o cinema é muito pouco acessível para pessoas que usam cadeira de roda, que usam muletas, para pessoas surdas, pessoas cegas.
Mas uma amiga minha foi ao cinema outro dia e ela notou que tem 2 poltronas de obeso no cinema e as 2 não são juntas. Ou seja, não basta você ser obeso, você ainda quer ser obeso e ter uma namorada, uma amiga, uma irmã obesa. Não, vai junto os amigos magros e senta ali na poltroninha. E também num lugar onde tem tipo 200 cadeiras, tem 2. Sabendo que a gente sabe que a maioria das pessoas que estão vivendo na sociedade não sentam naquelas poltronas menores. Então a acessibilidade acaba também seguindo isso. E também segue a acessibilidade para pessoas que têm problemas psicoemocionais, porque uma pessoa com síndrome do pânico, ela também depende de um auxílio para conseguir sair de casa, mesmo que seja um auxílio psicológico, né? Exatamente. E a pessoa que tem claustrofobia, ou então uma pessoa que tem dificuldade no escuro, como é que ela vai ter acesso ao cinema? Uma pessoa com baixa visão, como é que vai? Então, na verdade, a gente tem que ampliar esse conceito de deficiência, né, e pensar mais em diferenças e pensar que diferenças todas nós temos, né? Algumas mais visíveis, outras menos, mas todos temos, né? E dificuldades todos temos. Então, quando a gente vê uma pessoa com deficiência e acha que ela sofre demais, que ela passa por inúmeras dificuldades no dia a dia dela, não que eu esteja negando isso, né? Isso acontece mesmo, mas outras pessoas também passam. E aí a gente entra no ponto que por que uma pessoa que tem uma deficiência que é visível, facilmente visível, ela tem dificuldade para ter acesso ao mercado de trabalho, e uma pessoa com uma deficiência que é mascarável consegue ter acesso ao mercado de trabalho em parâmetros normais, né? E consegue competir com pessoas normais, né? Porque, na verdade, o que a nossa sociedade faz é chamar de normal as pessoas com diferenças mascaráveis. O anormal, o deficiente, o diferente é o que tem uma diferença não mascarável. Sim, e também o preconceito de acreditar que uma pessoa que tem uma deficiência, seja uma deficiência cognitiva, uma deficiência motora, uma diferença, né? Uma pessoa que esteja no espectro autista, uma pessoa que tem uma diferença motora, ela é incapaz de fazer coisas que pessoas que não têm essa diferença são. Por que ninguém julga uma pessoa que usa óculos e acha que ela é incapaz de fazer certas coisas, mas julga uma pessoa que anda de cadeira de rodas? Qual é a diferença? Exatamente. O que acontece é que muitas vezes a deficiência ela se expande para outros aspectos da vida do deficiente e coloca ele deficiente em áreas da vida dele que ele é plenamente competente, né? Então, uma pessoa que tem uma deficiência física, muitas vezes ela é vista como uma pessoa que também tem deficiência cognitiva, né? Então, muitas vezes a pessoa com deficiência física, ela vai ter dificuldade no mercado de trabalho porque as pessoas que vão contratar ela não sabem exatamente o que ela tem, né? E aí pensam que ela pode ter, porventura, questões cognitivas, e aí aí vem uma série de fatores, né? Vem o desconhecimento, vem o preconceito, vem inúmeras questões ali que acabam tornando
a deficiência física como uma deficiência global, né? E torna as competências daquele indivíduo nulas. E aquela questão de, nossa, o que ele vai pensar se eu perguntar o que ele tem? Não é mais fácil você chegar e perguntar, o que aconteceu? Você usa muleta sempre? Ou você passou por um acidente? Não é mais fácil você chegar e falar isso? As pessoas têm muito receio, né? De lidar com o diferente, de acabar sendo indelicadas. É até entendível isso, sabe? Até é uma questão, né, de preocupação com o outro ali. Será que eu vou ser indelicado se eu fizer essa pergunta? Mas é melhor você fazer essa pergunta e tá com use uma regra. Tá com dúvida? Pergunta e no final. Se você não quer falar, se você não se sentir bem para falar sobre isso, tudo bem. Faz a pergunta e fala isso, que aí não tem erro. Você não vai correr o risco de ser indelicado. Mas pergunte, porque aí você não vai agir com preconceito. Você não vai basear as suas ações nas suas próprias crenças, que pode ser que não tenha nada a ver com a realidade daquela pessoa. Então, se a pessoa quer perguntar, você usa bengala? O que aconteceu? Foi um acidente? Mas se você não quiser falar sobre isso, tudo bem. Então, se eu tiver afim de falar, eu vou falar. Se eu não tiver afim, eu não vou falar. Numa entrevista de emprego, você pergunta, inclusive para mulheres, perguntam coisas até mais do que precisa, né? Você pergunta coisas ao seu entrevistado. Você pergunta se tem filhos, se é casado, se isso, se aquilo. Chega e pergunta. Na hora que você vai fazer uma ficha de anamnese, de exame para entrar no emprego, pergunta se você já fez alguma cirurgia, se você já sofreu algum acidente. Por que não fazer uma pergunta direta relacionada a isso? Tem algum problema de locomoção? Tem algum problema de cognição? Tem algum problema disso? Tem algum problema daquilo? Pronto. Tem uma diferença em alguma coisa? Não é algo que vá ofender a pessoa se você perguntar de forma profissional. Exatamente. Agora, é claro que numa sociedade que julga tanto como a nossa, classifica tanto como a nossa, segrega tanto, claro que as pessoas vão omitir as suas dificuldades que são passíveis de disfarce. Então a pessoa não vai falar dos problemas emocionais dela. Não. E o erro tá na pessoa que não comenta? Não. Tem quem julga. Né? Então, assim, a nossa sociedade é que precisa ser mais compreensível com a questão da diferença, parar de buscar aquilo que está dentro do parâmetro normal. Não existe mais isso de normalidade. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Normalidade é um termo estatístico, né? E é só nisso que a gente deve usar. É uma questão de frequência, né? É mais frequente pessoas andando sobre as próprias pernas do que pessoas andando sobre cadeiras de rodas. É frequência, né? Sim. Agora, quando a gente coloca o normal como sinônimo do comum, aí o normal vira saudável, e aí o diferente não é saudável, e aí, então, não existe isso de normal, né, fora do estudo da área estatística. A gente precisa parar de pensar nisso. Cada um é cada um. Cada pessoa vai ter as suas diferenças. Sim. Algumas diferenças são disfarçáveis, outras não. Algumas mais, outras menos. Algumas interferem no estilo de vida, outras não.
outras nem tanto, né? Acho que todas interferem, né? Mas o que não pode acontecer é uma diferença impedir a pessoa de fazer aquilo que ela gosta. Sim. Aquilo que ela quer fazer. E aí vem a questão do, né, dos direitos, mas do acesso aos direitos. Porque o que acontece? 10% da nossa população, da população mundial, 10% possui uma deficiência visível, facilmente visível, que é aquela deficiência que da pessoa que tem direito à fila preferencial, né? Não estamos considerando aí os idosos como deficientes, mas acho que ficou claro. Mas 10% da população. Dessa taxa populacional, apenas 1% está empregado. É uma taxa muito pequena. E dessas pessoas empregadas que estão no mercado de trabalho, muitas delas estão em cargos que são aquém daquilo que elas estão qualificadas a trabalhar. E elas muitas vezes só tiveram acesso ao mercado de trabalho e oportunidade de trabalho por causa das cotas para deficiente. E aí essas cotas geralmente estão para cargos menores. E aí uma pessoa qualificada, uma pessoa deficiente qualificada para o mercado de trabalho, acaba omitindo parte do currículo para poder entrar naquela vaga. Sim. Porque se ela chegar com o currículo completo, ela vai ser considerada qualificada demais para aquele cargo. Exatamente. A gente vê é muito comum o pessoal tratar com aquele jeito tipo, ai, coitadinho, coitadinho, coitadinho. Mas o coitadinho vai até a página 2, porque ninguém para pensar, puxa, aquela pessoa também precisa de um emprego. Não. E não vai dar um emprego por pena. Você vai fazer uma entrevista, vai ver a qualificação da pessoa. Não. Elas simplesmente só dão emprego se for obrigatório, então só se dá nas cotas. Exatamente. E a pessoa que tem um transtorno psicológico que consegue disfarçar esse transtorno, ninguém tem pena dele. Ninguém vê como coitadinho. Tem que trabalhar, se não trabalhar até porque esse negócio de depressão é coisa de rico à toa, né? Exato, onde pobre não tem depressão, não. É rir pra não chorar, né? Mas é isso, assim, eu não estou querendo colocar aqui que a questão não estou querendo colocar hierarquia aqui. Não estou querendo dizer que uma diferença é mais difícil que a outra. Eu estou falando de diferenças entre as diferenças. Porque se são diferenças, elas são diferentes. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente coloca por terra a questão da normalidade, que a gente considera que todo mundo tem suas diferenças e suas deficiências, a gente começa a competir entre iguais, né? Então, assim, eu uso bengala, você é gorda, o fulaninho ali tem transtorno de ansiedade, o outro ali tem medo de elevador. Então, assim, a minha questão motora... normal. A minha questão motora interfere na minha locomoção. Mas a pessoa que tem medo de elevador também tem uma interferência na locomoção dela. Imagine o quão ágil é uma pessoa que entra no elevador e sobe 15 lances de uma vezada só, comparado com uma pessoa que tem medo de elevador e que vai subir na escada esses 15 lances. Ou então, o quão sofrível é os 30 segundos que ela ficar dentro daquele elevador. Sim, se ela vai sofrer. Agora a gente vai falar
que o sofrimento do cadeirante para atravessar uma calçada esburacada é maior ou menor do que o sofrimento daquela pessoa dentro daquele elevador. Ou que o sofrimento de uma pessoa gorda, que, como aconteceu com o Caio, né? De não conseguir sentar em lugares e passar por todo aquele ódio na hora em que ele explana isso para as redes sociais. Olha, gente, eu não tenho direito nem de sentar numa cadeira. Todo aquele ódio que ele passou, aquilo também não vai ser um sofrimento para ele, aquilo também não vai fazer mal para a saúde mental dele. E aí, não é a mesma coisa? As pessoas com deficiência, nessa deficiência visível, essa diferença facilmente visível, elas estão entre a taxa populacional de menor escolaridade, de menor perspectiva de saúde. O que é essa menor perspectiva de saúde? Pessoas com menos acesso aos serviços de saúde. Porque uma coisa é a expectativa de vida, outra coisa é a perspectiva de saúde. Eu, por exemplo, a minha expectativa de vida, em função da doença que eu tenho, é menor, né? Isso, é claro que isso não pode entrar nessa análise de dados da mesma forma que uma pessoa sem a doença que eu tenho. Mas o meu acesso aos serviços de saúde, né, o meu não, mas de pessoas numa situação semelhante à minha, é menor do que pessoas sem essas deficiências, né? O SUS não dá o mesmo amparo para pessoas com essas deficiências. Independente do que for, mas até em relação a cadeiras de rodas é muito difícil de se conseguir. Próteses são difíceis. E isso é o que faz com que a expectativa de saúde seja baixa, né? Os meios de locomoção, né? As nossas calçadas, o transporte público, né? Que não é de qualidade, não é acessível, né? São as pessoas achando ruim do ônibus demorar para embarcar um cadeirante, né? Vai me atrasar para o trabalho. Sendo que na maioria das vezes o ônibus demora para embarcar o cadeirante porque o ônibus está velho e não porque o cadeirante demora. Porque é uma coisa muito simples. Você entra naquele espaço, sobe e acabou. Todas as vezes que eu vejo o ônibus demorando, eu ouço o cobrador falando, mas é porque não está funcionando direito. Desculpa, gente. E realmente nunca está funcionando direito. Demora uma eternidade. Por quê? São coisas vistas como supérfluas. Por que a gente vai trocar o carro ou fazer uma manutenção num carro só porque a porta do cadeirante não está funcionando direito? Ninguém vai usar mesmo. E é o que a maioria das pessoas pensa. E esse olhar de tá me demorando, vou me atrasar para o trabalho, o chefe vai brigar comigo, isso desmotiva a pessoa a sair de casa. Sim. Porque ela para sair de casa, ela, né, depende do transporte público, e esse olhar das pessoas é completamente constrangedor, sabe? Desmotiva muito. E aí, né, relacionado com isso tudo, vem a baixa empregabilidade, né? Poucas pessoas no mercado de trabalho. E aí vem a baixa renda, a pouca participação no mercado econômico. São uma série de questões interligadas que vão formando esse conceito de dificuldade, de vida difícil da pessoa com deficiência, mas é da deficiência visível. Sim. É da deficiência mascarável. Não é? Então, assim, eu não tô querendo desmerecer uma ou outra deficiência de jeito nenhum, né? Mais uma vez, já falei e tô repetindo.
Mais uma vez, eu estou falando de diferenças, né, entre as diferenças. E também como a sociedade acaba marginalizando algumas diferenças. Não é uma hierarquia, não é um padrão de hierarquia. É verificar que uma pessoa negra sem uma deficiência visível é uma pessoa que, por mais que tenha dificuldade de entrar para o mercado de trabalho, pode entrar para o mercado de trabalho. Uma pessoa negra que mora na favela, numa zona muito distante do centro da sua cidade e que anda de cadeiras de rodas, tem muito mais dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Uma pessoa negra com depressão também, só que ela vai ser empurrada quase que a pontapé de fora de casa pelos familiares, etc, etc, etc. E a gente só vai ver que ela não consegue continuar no trabalho quando ela for várias vezes mandada embora ou pedir demissão várias vezes. A pessoa que é cadeirante, nem oportunidade de até entrevista de trabalho tem. Exatamente. Mas dificuldades diferentes também. Exatamente. Um cadeirante branco que usa uma roupa bonita, tá bem apresentável, muito provavelmente ele não vai sofrer o preconceito que um negro que anda e que não tem as condições de estar tão bem apresentável vai sofrer. Exatamente, assim então, como são diferenças. Assim como o gordo que não tem cadeira para sentar é visto como preguiçoso que não quer emagrecer. E o cadeirante que não tem acesso, coitadinho, né? Ele não escolheu estar desse jeito. Exatamente. São formas de preconceitos diferentes. A pessoa que não consegue sair de casa porque tem uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade, né, complicado, e não consegue sair de casa para trabalhar, é preguiçosa. Preguiçoso, fresco. O cadeirante não. É tadinho. É tadinho. Então, né, mais uma vez, tenho muito medo de as pessoas acharem que eu estou desmerecendo os benefícios que pessoas portadoras de necessidades especiais têm. Não é isso. Eu estou falando de ampliar esses acessos para deficiências não tão visíveis como as deficiências motoras. Sim, ver a acessibilidade como algo muito mais amplo do que simplesmente uma rampa para um cadeirante. Exatamente. Então, pessoal, a gente está vindo aqui para convidar vocês para na semana que vem assistir o nosso vídeo que é sobre empreendedorismo feminino. E aí a gente vai acabar abordando um pouquinho também dessas dificuldades e potencialidades, né, que essas nossas diferenças acabam levando para o empreendedorismo. Inclusive a visão que a gente tem, né, de humanização dentro do empreendedorismo. A gente vai falar, dar algumas dicas do que a gente vivencia. Inclusive, se vocês são mulheres que estão interessadas em começar uma empresa, seja sobre o que for, vem dar uma olhada no nosso vídeo semana que vem. E os deficientes, uma grande maneira de entrar no mercado de trabalho é empreender, começando o próprio negócio. A gente vai dar dicas muito bacanas aqui. Até semana que vem. Beijos.